Paul Connolly é um sujeito procurando emprego num zoológico um tanto quanto peculiar na cidade. Ele tá conversando com Oliver Metzger, que é o seu contratante e também gerente daquele zoológico. Depois de uma entrevista com algumas perguntas meio básicas conversando com o tal do Oliver, Paul Connolly está pronto para assinar o contrato de guarda noturno do zoológico de Pine Valley. Mas os termos são um tanto quanto estranhos. Coisas que tiram a responsabilidade do contratante se algo acontecer de errado, o prazo do contrato ser vitalício, um termo de NDA que é para você não falar as coisas que acontecem lá dentro, mas tudo isso com uma promessa de um salário muito gordo. O nosso protagonista ele fica meio relutante, mas até que então o Oliver acaba sacando uma de suas cartas da manga. Ele tem uma gravação que Paul Connolly fez para a linha de prevenção ao suicídio, que é aquelas linhas que tem até aqui no Brasil, que é a CVV, onde você pode ligar para desabafar e falar um pouco da sua vida para que o pior não aconteça. Hello, you've reached the emergency suicide helpline. How can we help you? I got nothing. I've been unemployed for a year. I lost my house. My money is gone. No life. My family. Damn it. I just can't face them. Lily, Gina, they're great. None too good for me. I'm just a stupid failure. What? Where did you get this? Chill, Paul. No need to break the nose of a man ready to solve your problems. All the problems, Paul. With the house, with the money, and even with the expensive treatment for little Gina. Well, what do you say? You ready to sign? Mas por algum motivo, Oliver tem essa gravação e acaba mostrando pro Paul que o nosso contratante sabe mais sobre nós do que a gente poderia imaginar. No caso, o Paul ele se sente um fracasso por não conseguir dar uma condição de vida boa para sua esposa e nem para sua filha, que ele já tá desempregado há mais de um ano e que ele precisa procurar alguma coisa para fazer, senão eles podem até chegar a morar na rua e ter mais ainda vergonha e pressão de não conseguir sustentar a sua família. E diante dessas revelações, o Paul Connolly decide assinar o contrato. Bom, pessoas, hoje vou trazer para vocês a história de Zoocouzes. É uma história bem legal e o jogo também é bem interessante. Já joguei ele aqui no canal, peguei um dos finais e segundo os próprios criadores do jogo, o jogo tem 23 finais. Sim, eu vou talvez trazer aqui o final verdadeiro. Eu acho que é o final mais certo que tem, então eu vou trazer a história e também o final que eu acho que é o mais coerente. Pois, meu Deus do céu, são 23 finais, qual que é o verdadeiro ainda ninguém sabe. Então, pessoas, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino para vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. São vídeos novos aqui todos os dias desse jeito, bem editado e bem legais, que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Então, pessoas, muito obrigado já por estarem aqui no canal. Sente-se, fica confortável. Não se esqueça de deixar um gostei para dar uma força para nós e se inscrever aqui no canal, que são vídeos novos assim todos os dias. Então, sem mais enrolações, vamos para a história de Zoocouzes. Depois da assinatura do contrato, o tal do Oliver, ele se apresenta como Doc. E aí o próprio Paul vai sempre chamar ele de Doc pra cima e pra baixo, nunca vai falar tanto o nome dele, a não ser agora no começo e depois numa parte muito importante que a gente descobre mais a respeito desse zoológico um tanto quanto peculiar. Então só pra vocês não se perderem, quando eu falar Oliver ou Doc é a mesma pessoa. Com a papelada toda preenchida, o Doc fica até animado, fala: vou agora mostrar como vai ser o seu novo trabalho. O Paul ele fica meio estranho porque, poxa, eu achei que eu só ia fazer entrevista aqui, não achei que ia ter nenhum outro tipo de função hoje. Era aquela coisa igual você vai fazer uma entrevista de emprego, você faz a entrevista, depois eles analisam, né, se vão te contratar mesmo. Mas aqui o cara, não, você já tá contratado, pode começar a trabalhar. E o tal do Doc vai então apresentar o zoológico e mais as suas funções que tem que fazer durante o seu trabalho de guarda noturno. A primeira coisa ele te dá é um PDA, que é basicamente esse laptop que você tem todo o acesso a respeito das portas e também de receitas e onde estão os animais, muita coisa e informações que você pode guardar durante o jogo vão estar nesse laptop.
E ele também é importante que quando você tiver mais alguns acessos explorando mais o jogo, você pode destrancar outras portas perto de onde estão alojados os animais. Mas enquanto a gente tá dando uma olhada no laptop, o Doc, ele levanta, pega o braço do Paul e acaba injetando o negócio nele. Tipo, o que tá acontecendo aqui? E aí a gente acaba dormindo. Quando recuperamos a consciência, tá ali, né, o tal do Doc falando: ah, que bom que você acordou, levanta que nós temos que trabalhar. Aí fala: não, pera aí, o que você fez? Pô, eu acabei desmaiando, o que você me injetou aqui? O Doc responde falando que foi cuidar da sua saúde pra você não pegar nenhum tipo de infecção ou doença durante o seu trabalho, vai que algum animal faz alguma coisa com você. E também para evitar alguma infecção ou doença que você possa adquirir, né, no tratamento dos animais. E aí temos a apresentação de como é que é o trabalho. A gente vai passando por várias estações, né, sabe, coisas que você tem que pegar, tipo, tem a parte do frigorífico, tem ali as ervas, tem ali os vegetais e carnes e também ali parte de peixe, porque tem pinguim no zoológico. E basicamente você vai ter que cortar a comida certinha na receita que aparece ali no computador, fazer tudo bonitinho para alimentar o animal que você vai onde ele tá na estação dele, e você também vai ter algumas ferramentas para você também testar o sangue, as fezes, a audição e a temperatura dos animais. Aí você pode estar achando estranho: pô, mas pera aí, eu sou um guarda noturno para evitar que a galera entre, ou eu sou um veterinário? Praticamente você é um guardião, tanto que no começo é meio que os dois, você protege o lugar, mas também tem que cuidar desses animais. E o Doc vai te ensinando as coisas e tudo mais que você precisa fazer para deixar o lugar certinho e para você descobrir qual tipo de doença que o animal talvez esteja passando. Tanto que o primeiro vai ser sempre a girafa, que é como se fosse um tutorial, e vai falar que está com febre. Aí você tem que ir lá na estação de veterinária que tá dentro do trenzinho e você fazer o remédio certo pro tipo de tratamento que o bicho tá. Aí você tem que pegar, fazer a vacina bonitinho, pegar a pistola de dardo e dar um tiro no bicho para ele ficar recuperado. Fazendo isso, você termina então a sua primeira parte da estação ali, né, que você conseguiu concluir o tutorial. E o mais interessante para ver é a conversa que tem em algumas frases bem específicas que o Doc fala com o Paul, que é o nosso protagonista. Uma coisa vai falar é que esse zoológico, ele já tá numa crise um pouco tanto complicada, como se ele já tivesse sido fechado várias vezes por algum tipo de problema. Seria o segundo ano que esse zoológico meio único e especial acabou passando por várias reformulações. Então ele não é meio que aberto ao público, é isso que eu quero dizer. Tipo, as pessoas sabem que é um zoológico, mas o zoológico foi colocado numa quarentena, entre aspas. Tanto que é essa justificativa que o Doc fala do porquê que ele tirou o celular, de ele não poder falar com pessoas do lado de fora. Por mais que durante o jogo algumas pessoas tenham o telefone desse zoológico e em alguns momentos específicos a gente vai ter que atender essas ligações. Ou não, né? Você pode ignorar e continuar fazendo o seu trabalho. Fora que também o Doc fala que o próprio Paul, ele já teve uma especialidade de química, ou tratamento de alguma faculdade, que ele ficou por 6 meses. Aí fala: como é que você sabe disso? Ah, eu sei bastante coisa. Ele dá um migué ali e fala: não, mas fica tranquilo porque a gente já baixou o teu currículo, tipo, a gente já foi atrás. O que é meio estranho porque a gente tá em 91, né? Não teria tanto conhecimento assim da internet ou coisas espalhadas, sabe, em algum computador ou algo assim. O que é um tanto quanto esquisito. Quer dizer que esse doutor aí, né, o tal do Doc, ele sabe muita coisa sobre o protagonista, ou ele tem bastante contatos, um cara bastante influente. A gente vai descobrir o motivo do porquê também. Agora, o Doc, ele vai pedir pra você acompanhar na saída dele, justamente pra falar: ó, depois quando você puder pegar toda a grana, né, você vai ganhar $100 mil aí pelo ano, você vai poder ter um carro desse aqui, ó, justamente pra cada funcionário. Ou seja, os donos desse zoológico pagam muito bem. Então, como o Paul é um cara desesperado, querendo um novo emprego, já fazia 1 ano que ele tava desempregado e querendo sustentar sua família, ele fala: não, beleza, fica tranquilo que eu vou aceitar a parada. E o Doc, então, ele sai justamente do zoológico e aí a esposa do Paul tem a oportunidade de ir lá e falar com ele. E agora eu tenho que falar pra vocês que esse jogo brilha, que as alternativas pra você pegar os finais não estão colocadas na sua cara. A gameplay, ela vai acontecendo e dependendo do que você fizer, você vai pegar um final diferente. Não é uma escolha tipo sim ou não na sua cara, tipo Final Security Breach. Aqui é, dependendo das coisas que você fizer, você vai se caminhar para um final diferente. E no caso, o final, melhor dizendo, verdadeiro, é você ignorar a sua esposa e você ligar para ela depois quando você conseguir pegar o celular. Ah, que detalhe, o celular é aquele celular antigão, né, bem da década de 90, que o Doc fez questão, né, de guardar para você não poder usar e sair
aí, né, as informações que tem dentro desse zoológico, para prevenir, né, o NDA de ser quebrado. Então, como eu falei, eu vou pro final verdadeiro, mas você tem a opção de conversar com a sua esposa se você quiser e até pegar um pedaço de carne e entregar para ela, para que a Lily e a sua filha também possam ter o que comer durante a noite, já que eles estão, né, numa situação financeira difícil. Mas o certo é ignorar essa mulher. Depois o jogo deixa você escolher entre outros 3 ambientes para poder ir fazer o tratamento dos animais. No caso tem o canguru, os gorilas e os pinguins. Não tem problema você seguir todos na ordem ou você fazer a ordem que você quiser, não tem problema, você pode ir e escolher qualquer um deles. No caso aqui eu fui pro próximo, que é os cangurus. Depois de fazer todos os preparativos e você ir pro lugar que você escolheu, vai tocar o telefone na sala que tem ali de escritório, tem, né, meio que uma reserva ali, sabe, de suprimentos perto do alojamento que você escolheu do animal independente, no meu caso os canguru aqui. E aí tem uma pessoa do outro lado querendo falar com um tal de CJ. Essa pessoa é a Linda, a esposa desse cara que trabalha dentro do zoológico e fala que trabalhava numa parte de laboratório. O Paul, ele acha meio estranho porque o Doc não falou nada de laboratório, né? Então deixa pra lá. Ele mesmo assim atende a mulher falando: olha, eu não sei quem é, eu vou dar uma olhada, né? Eu não sei o que tá acontecendo. Ela fala: olha, eu tô preocupada porque o CJ não voltou pra casa. Então, ó, dá uma olhada no armário dele, tá aqui a senha e vê se ele pelo menos tá tomando os remédios. Porque já tem alguns dias que ele não voltou pra casa e várias vezes o tal do Doc ou o próprio CJ falava: olha, eu tenho que ficar uns dias aqui no trabalho. Então, terminando de atender o animal, nós voltamos, né, pra parte lá do hub, a parte principal do jogo. Nisso, o Doc, ele dá um aviso no nosso PDA, falando: olha, tô levando suprimentos pra você aí. Abre depois aí a comporta que vai ter carne fresca pros animais hoje. Nesse caminho também, você pode ir justamente no armário que tá o CJ e ver o que ele está falando. E é meio importante esse negócio porque ele vai falar a respeito do negócio chamado mutantes, ou como se fosse os animais transformando numa mutação. E ele conseguiu fazer como se fosse uma antimutação a respeito do sangue desses animais, com justamente o tratamento que você tem que fazer. Então agora apresenta uma nova mecânica no jogo, que você tem que salvar os animais. Para você poder fazer isso, você tem que fazer o quê? A triagem justamente, né, ali ver a temperatura, as fezes, o sangue e também ver, né, a audição deles, para você descobrir qual é o diagnóstico. Descobrindo tudo isso, você tem justamente ali na central veterinária ver qual que é a doença que o bicho tá. Só que você pode fazer o tratamento do remédio normal e você precisa ainda do sangue do animal para você fazer a antitoxina, ou melhor dizendo, consertar a mutação do bicho. Então, por exemplo, se ele tem salmonela, você tem que ir justamente no remédio de salmonela para poder curar o bicho. Mas tem a antitoxina com salmonela, que é justamente o negocinho ali, né, para poder parar a tal da mutação que tá no bicho. O Paul, ele não entende muito bem o que tá acontecendo, mas beleza. Se é para fazer a cura do bicho, a gente, né, tem essa outra opção, que é salvar o bicho que tá infectado com a mutação. E aí então a gente vai lá ver o que o tal do Doc tá entregando para nós os suprimentos. Quando as portas se abrem, aparece um corpo de uma mulher pendurado. E é aí então que eu mesmo, quando eu joguei, eu fiquei completamente em choque, porque a carne que é oferecida nesse zoológico é carne humana. Ou seja, o Doc tá cometendo uns crimes meio complicados aí. Mas na hora que aparece isso aí, a corpo ali esticado, o telefone toca. Nessa conversa, o Doc, ele tá falando: mano, faz o seu trabalho, beleza? Coloca essa aí no moedor de carne. Ele fala: não, eu não vou fazer isso, pô, um ser humano, pelo amor de Deus. Ele fala: não, já tá morta mesmo, fique em paz, é porque é obrigações aqui da gerência. Paul, ele fica meio, sabe, pensando no que vai fazer, mas mesmo assim ele vai lá de novo no corpo pra ver o que tá acontecendo e descobre que a mulher tá viva. E aí então que o telefone toca de novo. E aí que temos a primeira menção de uma outra coisa que tem dentro desse zoológico, chamada de mãe. A mãe, ela meio que faz alguns parasitas que são gerados por ela todo mês, assim, ou todo dia, não se sabe dizer ao ponto, mas os caras estão tentando pesquisar o que é esse negócio, essa entidade chamada mãe. Mas ela solta esses mini filhos dela, que é como se fosse um parasita que acaba entrando nos corpos dos animais, e é aí que sofrem a mutação. E o problema é que quando sofre a mutação, a coisa que tá mutada fica com um enorme desejo de comer carne. Tanto que quando você terminar o jogo e você for para outros New Game Plus, sim, o jogo tem mais de um New Game Plus, é um jogo que dá para você repetir ele de jogar várias vezes, você vai descobrindo que outros funcionários também sofreram mutações.
e acabaram também tendo esse desejo insaciável por carne, mais especificamente carne humana, mas também carne no geral, né? Carne de outros animais também contam, mas é mais específico para carne humana. E é também nesse telefonema que nós descobrimos que o tal do Doc injetou a gente com esse parasita que a mãe acaba procriando e espalhando pelo zoológico. Eles tentaram meio que isolar a mãe para que esses parasitas não passem para mais ninguém, mas o resultado não deu muito certo. E até o próprio Doc sabe manipular esses mini parasitas e colocou justamente no corpo do nosso protagonista, o Paul, para que os animais entendam que ele é também um igual a eles. Então é por isso que os animais não atacam, não fazem nada e são dóceis pra caramba com a gente. Porque eles entendem, ele tá infectado com o parasita igual a gente aqui, então nós todos somos iguais. E aí agora nós temos então a escolha de ou salvar a mulher ali do triturador ou fazer ela virar pedaço de carne. Pra você fazer o final verdadeiro, você tem que salvar ela do triturador. Depois disso, ela fica desacordada, né, do choque que aconteceu ali, e você deixa ela no sofá da área dos funcionários e vai trabalhar de novo. Conforme vai passando, né, as suas tarefas, o corpo do nosso protagonista vai também sofrendo a mutação e ficando cada vez mais podre, como se o parasita já tivesse crescendo dentro dele e aflorando, né, para virar um bicho absurdo. Quando nós voltamos da tarefa, seja do gorila, do pinguim, enfim, que nem eu falei, você pode escolher as estações que estão disponíveis. Nós voltamos e a mulher que estava desacordada, ela tá lá tentando abrir uma porta. Mas o estranho é, ela não vai para a saída, ela vai para uma outra porta específica lá dentro. E aí então que a gente chega e começa a trocar ideia com ela. O nome dela é Sarah Watkins e ela é uma jornalista que tá tentando expor as coisas que estão acontecendo nesse zoológico. Ela conseguiu alguns contatos internos para justamente ter o acesso, mas ela nunca conseguiu. E parece que com o relacionamento que ela teve conversando com essa pessoa, ela ganhou uma porrada na cabeça e tomou esse tranquilizante aí para ficar desacordada. Ou tentaram matar ela mesmo, né, com essa toxina. Mas agora ela tá querendo descobrir a verdade do lugar para expor essa galera, né, dos crimes e coisas bizarras que estão acontecendo. Pois aquela coisa, vários boatos começaram a surgir de que tem rolando experimentos nesse lugar. E agora ela tá querendo as provas justamente desses experimentos e as coisas que estão acontecendo. A gente vai procurando pelo lugar até achar como se fosse um dispensador de lixo dentro do nosso trem, que vamos, né, para várias estações. Abrindo esse compartimento, a gente acha a mão do tal do CJ, que é o cara que tinha acesso àquele laboratório. A gente pega essa mão e coloca, né, no escaneamento ali da biometria e conseguimos entrar então no tal laboratório. Nesse laboratório descobrimos que Oliver é o grande chefão do lugar, pois ele tem vários diplomas, currículos e tudo mais, e parece ser o grande pesquisador, cientista e talvez dono do complexo todo. Oliver, que nem eu falei pra vocês, é o tal do Doc. E quem trabalhava com ele era o tal do CJ. Mas agora que nem a gente viu a mão dele, muito provavelmente o CJ foi usado também como comida para outros bichos e outros parasitas. A Sarah, então, ela começa a querer descobrir as coisas do computador, né? Falando, vou quebrar aqui, vamos hackear para ver o que a gente consegue de informação. E aí, nesse meio tempo, outro mutante se manifesta e a gente vai ter que ir lá ver o que tá acontecendo. Outro fator para fazer o final verdadeiro também é que nem eu falei, você tem que fazer o salvamento dos animais, descobrir qual que é a doença e fazer a antitoxina para justamente curar o animal e você poder, né, resgatá-lo, independente, né, daquela forma mutante. Sem isso, você não consegue fazer o final verdadeiro. Então, resgatando o mutante e também curando os outros animais, no meio do caminho o telefone vai tocar de novo e é a Linda, a esposa do CJ. É então que a gente conversa com ela falando, olha, acho melhor você realmente ligar pra polícia, porque, poxa, o seu marido, ele sumiu e parece que ele foi morto. E aí, então, a gente comenta de uma tal de Sarah, que talvez estaria em contato com ele ou algo assim, a gente não sabe dizer direito. É então que a Linda fala, o filho da mãe tá saindo com a tal da Sarah, ele é um safado, ele não me engana, ele tá querendo fazer palhaçada. Aí fala, ué, peraí, como é que é o negócio? E aí parece que a esposa do cara tava desconfiando que ele tava saindo com a tal jornalista, aquela que a gente salvou do moedor de carne. O nosso protagonista então fica meio puto de descobrir que a Sarah mentiu pra gente, falando que, tava de boa, não tinha conhecido ninguém, né, tava tranquila aqui, a minha fonte é uma tal fonte que eu não vou falar. E aí quando a gente descobre que na verdade ela tava ajudando a trair, né, a esposa
esposa do cara lá, não, pera aí que agora a gente vai. Então tem uma conversa. Chegando lá perto da Sarah, a Sarah até ela fala assim, nossa, você tá podre, o que tá acontecendo? O parasita tá tomando mais conta do corpo do Paul e ele tem pouco tempo pra agir. É então que no meio da discussão falando, não, o seu contato era o CJ, era o cara que trabalhava aqui e agora ele tá morto. Aí ela fala, eu não queria revelar, poxa, era um contato meu particular, não queria, né, que acontecesse nada com ele, eu nem sabia que ia rolar isso com ele. E aí então que no meio dessa conversa, ele fala a respeito do código que tinha justamente no armário. Ela fala, putz, pode ser o código do cadeado. Vamos lá tentar então entrar, né, no computador dele. Conseguindo entrar no computador, a gente tem os últimos acessos e aí a gente descobre a receita do veneno para matar a mãe. E pela pesquisa que o próprio CJ estava fazendo, se a gente conseguir matar a mãe, os outros parasitas também morrem. E aí então que entra meio que numa dúvida, porque o telefone toca também ali. Se você atender o telefone, vai acontecer o quê? O tal do Doc vai estar falando no outro lado para você matar a Sarah e ele promete te curar desse negócio. Mas cara, ignora esse telefone aí que é tudo furada, vai lá fazer o veneno mesmo pro final verdadeiro. Indo fazer o veneno e voltando, você também tem outra opção agora na mesa. Ou você injeta o veneno em você, ou o veneno na Sarah. Por quê? Ela vai falar que precisa ser uma criatura viva pra tal da mãe poder devorar, né, e fazer a digestão do veneno ali achando que tá tudo bem. Num ato heróico e nobre, o Paul ele se oferece como sacrifício pra injetar o veneno nele e acabar sendo devorado pela tal da mãe. Como a gente tem pouco tempo pra agir, e aí ela pega, né, um negócio de veneno e o Paul fala, injeta em mim, por favor. Fala, não, você me ajudou, eu não vou fazer isso, já que você salvou minha vida, eu tenho que agora salvar a sua. O Doc, vendo que tá rolando essa confusão lá dentro do zoológico dele, ele vai lá pra ver, né, o que tá rolando. E aí que então que o Doc vê, né, justamente o Paul ali largado do lado da sala da mãe, e o Doc decide abrir a porta pra mãe poder pegar Paul e devorá-lo. É então que a Sarah aproveita a oportunidade de dar uma porrada no Doc e acaba injetando veneno nele. Como foi esse corpo que caiu mais perto ali da visão da mãe, ela pega, né, o corpo do Doc e acaba devorando ele. É então que nós temos um pequeno vislumbre da tal entidade, a mãe, né, dividindo o corpo do Doc no meio e acabando devorando os restos dele. O veneno funciona, a mãe começa a se retorcer e a morrer aos poucos. E os seus parasitas também vão morrendo porque, né, aquele efeito de colônia. Se mata a rainha, mata todas as outras parasitas ou filhos, né, que foram gerados por ela. É então que o parasita de dentro do Paul morre e ele acaba recuperando a saúde. Por fim, Sarah e Paul acabam saindo do zoológico, agora com a entidade morta, os seus parasitas também mortos, e ele ganhando o carrão do Doc, que acabou vindo ali, né, desesperado. E isso é a história de Zoocosis. Outras coisas que eu tenho que falar também de detalhes que não ficam tão claros, é que pode ser que o Doc acabou matando o CJ justamente porque ele estava pesquisando como matar essa entidade, e talvez ele tenha conseguido isso. O Doc, ele pode ter ganhado muita grana fazendo esses parasitas, como se fosse, sabe, uma espécie de apresentação para os ricos, milionários e influentes ali daquela cidade. Pois toda vez que a gente vai ver nas jaulas, tem como se fosse umas cadeiras para sentar e ver, né, como estão ali os animais e como se fosse uma apresentação de uma criatura bizarra, ou seja, o zoológico mais único que teria na cidade. Então isso pode ter dado muito dinheiro pro Doc, ele não queria perder a galinha de ovos de ouro dele, visto que, pô, o cara tem um carrão, tem lá uma Ferrari, um bagulho meio absurdo. Mas o CJ ficou preocupado porque essa entidade poderia se espalhar para os seres humanos e talvez já tenha acontecido com outras pessoas, e foi aí então que o Doc eliminou o CJ do caminho. E por conta justamente dessa influência que ele acabou recebendo o dinheiro, mais esse negócio dessa entidade fazendo esses parasitas, pode ter dado muita grana pro Doc, fazendo com que ele tivesse zoológico e toda essa instalação. E caso a pessoa não cooperasse, ia direto pro moedor de carne, ou a mãe ia devorar ele, podendo limpar, né, justamente ali as coisas e ele poder continuar com o seu plano, né, do zoológico continuar funcionando. Isso, pessoas, eu tô tirando com conclusão de alguns funcionários, alguns modos do New Game Plus que vão falar um pouco mais a respeito disso, mas eu creio que esse é o melhor final, justamente o final mais de boa que tem de dentro de Zoocosis. Tem vários outros finais que todo mundo morre, que você morre antes, que você vira o parasita e mata a Sarah, mata o Doc, enfim, várias outras, vamos por assim, ramificações conforme as decisões que você tomou, que podem levar para um final diferente. O que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado, deixa o gostei, se inscreva no canal e ativa o sino, para vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, eu me despeço de vocês e até a próxima.